Seria este o jejum que escolhi? Isaías 58, a parte A do versículo 5. Bom dia, o Senhor te abençoe nesta manhã. Gostaríamos de meditar um pouco, ler a palavra de Deus e pensar sobre jejum. Nesses últimos dias, na pandemia, diante de tantas dificuldades e doenças e mortes, muito se tem falado sobre jejum. Também com as dificuldades do nosso governo brasileiro, muito se tem chamado o povo a jejuar. Então vamos lembrar o que a palavra de Deus nos diz sobre jejum. Gostaria de ler com vocês no Antigo Testamento, em Isaías 58. Nós vamos ler na versão atualizada. A observância devida ao jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas de teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado
deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Pai santo, Pai amado, Deus de toda glória, Yahvé, aquele que está no trono, nós queremos realmente ouvir a tua voz, como ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor entregou por nós, o nosso Redentor e Salvador. Nós queremos seguir a tua palavra, a tua voz na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a aprofundar, fala o nosso coração ao meditar sobre o jejum. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o teu Espírito Santo que nos foi dado como auxiliador, fale ao nosso coração, nos aprofunde na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, o jejum é bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Para os judeus, eles jejuavam 2 vezes por semana, 24 horas cada vez, do pôr do sol ao pôr do sol. Jejuns contínuos. No Novo Testamento, nós vemos Jesus jejuando. Nós vemos Paulo jejuando. O jejum não ficou só no Antigo Testamento, mas no Novo nós vemos essa prática constante de jejum e oração. Mas Jesus, ele corrigiu várias coisas que estavam erradas quando ele esteve aqui. Ele corrigiu a oração. Então ele falou para a oração ser algo de intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Algo íntimo, sincero. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz para abrir o coração diante de Deus, dar o coração a Deus. Se a oração for algo apenas mecânico, de vãs repetições, ela não vai realmente fazer o efeito que precisa, ser ouvido por Deus e também dar a nós essa intimidade com Deus. Se nós temos que repetir algo, é confessar a palavra de Deus. A confissão da palavra, ela tem o seu valor muito grande. Confessar, ler salmos em voz alta. Mas Deus também, através de Jesus, corrigiu não só a oração, mas os dízimos. Há muita polêmica sobre dízimo, então dizem que hoje não precisamos mais dizimar, mas no Antigo Testamento nós vemos Abraão dizimando, Jacó dizimando, o dízimo era algo constante para os judeus. E no Novo Testamento também vemos os dízimos, Jesus corrigiu. Ele falou aos fariseus, vocês são muito meticulosos, dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo de pequenas coisas com muito cuidado, mas esquecem de exercer a misericórdia, né? Então Jesus disse, vocês deviam fazer essas coisas, dizimar, né? E também ser misericordiosos. Hebreus nos diz que na terra nós damos os dízimos nas igrejas e no céu o Senhor recolhe. Então dízimo é bíblico sim, tanto no Novo quanto no Velho. Foi a forma que Deus escolheu para sustentar a igreja. Não creio que biblicamente é do agrado de Deus que a igreja precise fazer movimentos, vender coisas para poder ser sustentada. Quem trabalha para a obra, diz a palavra de Deus, deve viver da obra. O médico cuida do corpo e tem o seu salário. Aquele que se dedica a cuidar espiritualmente das pessoas, aconselhar, visitar, pregar a palavra, é bíblico que viva de pregar o evangelho, que tenha seu pagamento. Então Jesus foi corrigindo, mas ele não anulou a lei em lugar algum. Ele corrigiu o jejum. Além de outras coisas, ele corrigiu também o jejum. Ele diz, olha, o jejum não é para você ficar contristado, contar para os outros que está jejuando, ficar assim com o rosto amarelado, pálido, fraco. Mas penteia o cabelo, né? Passa
produtos que você costuma usar diariamente, porque o jejum é entre nós e Deus, não é para as pessoas ficarem sabendo. Desde o Antigo Testamento, nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós sabemos que Deus jamais mudou, jamais vai mudar. Ele é o mesmo Deus. Desde o Antigo Testamento ele estabeleceu a circuncisão, mas já falava, circuncidem o coração. Não adianta vocês fazerem a prática da circuncisão, porque aquilo era profético. Na Bíblia sempre vem a sombra, depois vem o perfeito. Veio os animais sendo sacrificados e depois veio o cordeiro perfeito. Veio a circuncisão do prepúcio do homem para depois ver a circuncisão no Pentecostes. O nascer de novo. E o jejum, meu querido? Vamos hoje nos deter no jejum. Esse texto nos fala claramente. E ele manda gritar bem alto, diz grite, vou ler agora na nova versão transformadora, que fica bem fácil de entender. Isaías 58:1. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Esse texto de Isaías 58, ele vai falar sobre jejum. E primeiro Deus manda gritar bem alto sobre os pecados. Jejum que não tem arrependimento não tem valor algum. O jejum tem o seu valor também na parte física. Muitos povos, jejuam para o bem-estar do corpo. Faz bem à saúde. Comer demais não faz bem. Hoje está na moda o jejum intermitente, Intermitente que o corpo descansa de comer, fica várias horas em descanso de comer para limpar. Isso faz bem ao organismo, mas o jejum no aspecto espiritual, ele é acompanhado de arrependimento. Então Deus manda gritar bem alto. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Se não houver arrependimento, consciência de pecado, se nós não pedimos a Deus, porque às vezes, meu amado, nós sabemos que a gente tem muita facilidade de ver o pecado do outro, o erro do outro. Jesus diz, por que vês tu, o cisquinho no olho do outro quando tens uma trave no teu olho? Nós muitas vezes valorizamos demais, focamos demais, enxergamos demais o que o outro fez de ruim para nós, mas não enxergamos nossos próprios pecados. Então nós temos que, é uma das coisas que faz parte do jejum, nos humilharmos diante de Deus e pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me ajuda a enxergar o meu pecado, como eu devo agir diante dessa situação. Porque o evangelho que nós cremos, ele ora pelos inimigos, nós perdoamos como somos perdoados, Nós temos que ter misericórdia, porque nós somos pecadores. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. O pecado que nós precisamos enxergar não é o do outro, é o nosso próprio. E nos humilharmos. O do outro, nós vamos orar para que Deus trate com o coração da pessoa. E a nossa parte é perdoar, liberar o perdão. Porque se nós não liberamos o perdão, Jesus contou uma parábola que quem não libera o perdão fica entregue a verdugos, a tormento. Então Deus manda gritar bem alto, falar dos pecados do povo. Hoje as igrejas não têm denunciado o pecado do povo. Nós precisamos olhar para nós. Nós enxergamos o pecado do nosso presidente, os erros dele, nós enxergamos os erros do centro, da direita, os erros do PT. Mas será que nós, o povo, temos enxergado os nossos próprios pecados? Então Deus fala que o primeiro passo é esse, que o pecado precisa ser denunciado. E ele diz, o povo tem religião, vem ao templo todos os dias, Continua aqui no versículo 2, e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós os humilhamos com severidade e tu nem reparas?
Então, aqui ele está falando para pessoas religiosas, pessoas que iam à igreja, pessoas que com certeza conheciam a palavra de Deus. Nos nossos tempos, poderíamos dizer, lê a Bíblia todos os dias. Meu amado, só a prática de coisas religiosas não faz a nossa vida ser uma vida que agrade a Deus. Não faz com que nós sejamos ouvidos por Deus, que Deus possa mudar uma nação inteira. É preciso que nós, o povo brasileiro, tenhamos consciência onde estamos pecando. Em vez de ficarmos procurando os defeitos de quem nos governa, vamos procurar os defeitos, os nossos defeitos como nação. Vamos jejuar sim, mas vamos jejuar em arrependimento. Vamos pedir ao Senhor que sonde nosso coração. E aqui, o restante, o nosso tempo é pouco para falar, mas ele vai falar qual o jejum que agrada a Deus. Ele vai dizer claramente, né? Ele diz, versículo 6, não é este, ele diz assim, olha, o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras? Então, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. É um texto para meditarmos por muito tempo. É um texto muito completo sobre jejum. Então a palavra de Deus diz que jejum, ele é muito mais do que só cobrir a boca, deixar de comer. Mas o jejum verdadeiro é nós estarmos pensando no outro. É buscarmos a justiça, sim, não a nossa justiça própria, mas olhar para a necessidade do desempregado, olhar para a necessidade do órfão, porque o Novo Testamento, Tiago, fala sobre isso. A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. É cuidar da família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. Mas às vezes nós queremos tanta justiça que nós nos tornamos endurecidos. Quando a palavra de Deus nos diz, ande a segunda milha. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Paga o mal com o bem. Esse é o verdadeiro jejum. É eu deixar os meus interesses. É eu ser aquela pessoa que só busca o seu próprio interesse. Defender os seus direitos. Não é? Querer a justiça em meu favor. Mas o verdadeiro jejum que a palavra de Deus nos diz é ter um coração misericordioso. É saber que Deus é misericordioso comigo, Deus é amoroso comigo. A Bíblia diz, meu querido, até os pagãos amam os que os amam. Mas Deus nos chamou para viver um evangelho em que nós amamos o inimigo, em que nós pagamos o mal com o bem, em que nós temos uma fé que age. O jejum verdadeiro é nós pensarmos no outro, como Paulo diz, considere o outro superior a si mesmo. Então, se você quer jejuar de verdade, primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para você sim, mas olhe para pedir a Deus para sondar o seu coração. Talvez você não está enxergando, você está enxergando só os erros do outro, criticando o nosso governo, criticando o erro do outro. Mas você não está olhando para si. O verdadeiro jejum é uma humilhação, é algo de dentro para fora. É a convicção de pecados, é o quebrantamento. Humilhação diante de Deus, não só com práticas religiosas exteriores, mas é algo em que eu me quebranto e recebo de Deus para poder também estender para o outro o mesmo amor, a mesma misericórdia. Né? Deus não nos salva pelas boas obras, mas Ele nos criou para as boas obras.
E se nós formos esperar o outro merecer o que nós fazemos para ele, seja da nossa família, seja para o nosso vizinho, seja para um necessitado, nós vamos ser pessoas duras, pessoas que agem de uma maneira sem misericórdia. Mas nós sabemos que o nosso Deus foi tão misericordioso conosco que enviou-nos o seu Filho Jesus. E o verdadeiro jejum é ter o coração nas coisas lá do alto. É ter o coração grato por tudo que Deus é em nossa vida. É ter um coração quebrantado em arrependimento. Lembrando que eu não mereço nada de Deus. Me entregando de coração para o Senhor, para fazer a sua vontade, para ser direcionado pela sua palavra, para abençoar aquele que não merece, para ajudar, para repartir, para ver que o outro não é perfeito, mas que ele precisa da minha misericórdia. Que Deus nos ajude, meu querido, a praticar o verdadeiro jejum, que é, em resumo, deixar de pensar no seu próprio interesse e pensar no interesse do outro. Ele não merece, eu não mereço, mas Deus me chamou a uma vida de misericórdia, de humildade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.